E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Toni e está começando mais um vídeo neste canal. Por mais que eu esteja super sorridente, hoje eu vim falar sobre um assunto muito sério, que é sobre o padrão de medida no mundo da moda. Eu tenho sofrido com esse assunto por muito tempo, mas o ponto é que eu não tinha parado para entender que eu realmente sofria com esse assunto e que isso tava me deixando esgotada, sabe? Só que ultimamente eu tava entrando numa pilha de que eu tinha que mostrar mais perfeição, de que eu tinha que postar mais foto arrumada, de que eu tinha que fazer mais esse tipo de coisa, sabe? E nos meus últimos posts eu tô, tipo, maquiada, eu tô até com essa roupa aqui, com esse blazer, com essa blusinha, e eu repostei no meu Instagram. E quando eu repostei, eu recebi vários elogios, e uma das minhas amigas, ela comentou assim, nossa, imagina ser linda desse jeito. E tipo, foi um dia que eu tava segurando o choro, foi um dia que eu tava me sentindo no fundo do poço, que eu só queria me enterrar mais. E foi muito complicado pra mim. Quando eu li aquela mensagem, eu falei, cara, e até que ponto, tipo, eu tô influenciando as pessoas do jeito que eu gostaria de influenciar, sabe? E, bom, a minha relação com o meu corpo, antes de modelar, sempre foi muito boa, sabe? Na verdade, é que eu nunca me importei com isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter opinião, de ter argumentos, de ter causas. Tanto que quando eu era pequena e eu falava que eu queria ser modelo, as pessoas me olhavam e falavam, nossa, mas você é tão inteligente, por que você quer ser modelo? E eu comecei a reparar, tipo, cara, as pessoas acham que toda modelo é burra, então as pessoas acham que porque eu quero ser modelo, eu não vou usar minha inteligência. E hoje em dia não tá tão forte isso, mas ainda tá subentendido que que as modelos não tem que falar alguma coisa, mas que elas têm que ser bonitas, que elas vendem a imagem e ponto final. Por muito tempo eu ignorei isso e eu pensei, não, o mundo da moda tá mudando, não, a gente precisa ter personalidade. Mas a verdade é que não importa muito se você tem personalidade. O que importa mais é se você tem beleza e se você é magra e alta. E, sério, gente, é muito triste eu falar isso, é muito triste. E pode ter muita gente que queira dizer o contrário, queira dizer que tá mudando, mas olha, muitas marcas que contratam modelos plus size ou modelos negras, tipo, acaba fazendo isso por medo de cancelamento, sabe? Eu acredito, eu gosto de acreditar que ainda que tem marca que faça isso porque é o desejo da marca, sabe? Mas tem muita marca que faz isso só por cota, digamos assim. O meu corpo, eu não sou plus size, nem curve, mas eu também não tenho o corpo padrão. O meu corpo, eu tenho uma aparência magra, eu sou magra, eu tenho uma aparência de gente magra, só que eu tenho um quadril muito grande. E só que apesar do meu quadril muito grande, gente, eu vou falar números, tá? O meu quadril, se eu manter no meu normal, tipo, cuidando, mas ao mesmo tempo conseguindo ter uma vida, é 97. Eu consigo ficar com o meu quadril eu fico variando entre 95 e ele já chegou a 100, entende? Então, tipo, nos meus últimos meses na China, que foi uma loucura, que eu não conseguia cuidar da alimentação, eu não conseguia cuidar de treino, meu quadril chegou a 100. E um pouco antes de eu viajar pra Coreia, por exemplo, que eu fiz dieta super restritiva, que eu tava treinando 2 vezes por dia, que eu dormia pra não comer, eu consegui chegar ao quadril 94. E infelizmente as agências ainda ficam cobrando isso, sabe? Aí, por exemplo, China, trabalhei um monte, trabalhei horrores. Mas eu engordei durante o período que eu tava viajando. E agora a gente tá mandando, eles estão me pedindo de novo, gente, eu vou abrir com vocês, tá? Eles estão me pedindo de novo pra eu viajar, pra eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que quando manda minhas polaroids, eles, ela ainda tá um pouco gorda, né? Tipo, as medidas... Não, eles não falam bem assim, só... nossa, as medidas ainda estão um pouquinho grandes, né? Então a agência fica esperando eu estar no meu melhor corpo pra gente fechar contrato, pra gente falar sobre garantia. E o assunto é assim, gente, se eu não tô na medida que eles querem, eles abaixam minha garantia. Enquanto você tá viajando, enquanto eu tava viajando na China, se a minha quantidade de jobs diminuía um pouquinho, eles já me chamavam na agência e começavam a me medir.
Por quê? Porque se caso eu não faturar o tanto de grana que eles querem que eu fature, ou o tanto de grana que eu tenho na minha garantia, eles vão alegar que é porque eu aumentei de medida. E assim, eu sempre soube que eu tive um quadril maior, e quando eu comecei minha carreira de 15 para 16 anos, eu já tinha quadril 95. Só que eu fiz reeducação alimentar, emagreci muito e eu cheguei a quadril 87. Quando eu viajei pro Japão a primeira vez, eu tava com 17 anos e eu tinha quadril 88. Quando eu cheguei lá, a agência foi me medir e deu 91. Quando eu cheguei no meu apartamento de modelo, tipo assim, segurando o choro, pensando que eu ia ser mandada embora pro Brasil, desesperada, tipo, já colocando minha roupa de treino pra sair correndo 10 quilômetros, porque é isso que eu fazia. E aí a minha amiga falou, tipo, Paty, o que aconteceu? E eu falei pra ela, tipo, pô, eu saí do Brasil, eu tava com 88 de quadril e agora cheguei aqui, tô com 91. E ela falou, Paty, às vezes é só o inchaço da viagem, não se preocupa. Eu falei, cara, ferrou, porque a minha primeira agência, o meu agente, ele me falava assim, se você não tiver 88 de quadril, você nunca vai ser uma top model. E isso ecoa na minha mente, sabe? Mas na época eu ainda tava com esse agente, então eu tava tipo, cara, se a agência falar com ele que eu tô com 91 de quadril, ferrou pra mim. Ele vai me ligar e vai dar muito ruim. Enfim, ela falou assim, Paty, se a agência não te falou pra emagrecer, você não precisa. E daí eu fiquei tipo, ah, tá, ok. Enfim, no Japão, eu tive a constância de jobs um pouco menor, tipo, eu tive um job por semana, então eu conseguia cuidar da minha alimentação, dos meus treinos, mas mesmo assim, quando eu voltei de viagem, eu tava com 93 de quadril. Então eu saí com 88, cheguei com 93. E daí, 17 para 18 anos, e aí eu consegui emagrecer de novo, reeducação alimentar, muita corrida, muita dieta, muito treino. E não adianta, é dieta restritiva e muito treino. É isso. Ou, se você não quiser fazer dieta restritiva e muito treino, você vai ter que entrar nas drogas, você vai ter que fumar, você vai ter que tomar umas pílulas loucas que as pessoas tomam, tá? É isso, porque, tipo, tem modelo que tem um corpo muito magro? Tem, existe, tá? Tem o biotipo da modelo muito magra, modelo de passarela, modelo que as agências amam, tá? E tem as modelos que tem um corpo diferente. Só que a agência fica falando pra você ficar no seu melhor corpo, só que eles não entendem que o corpo é diferente. Então eles querem que essa modelo que tem outro tipo de corpo faça o que tiver que ser feito pra ficar com esse corpo. Só que a agência não fala, hoje em dia elas não falam explicitamente faça o que deve ser feito. Eles falam, faça com saúde. Só que o faça com saúde dá certo, tá? 6 meses restritivamente, dieta e treino, você consegue chegar nesse corpo aqui. Só que esse corpo não se sustenta, porque não é o seu corpo. Então, se você descuidar uma semana, o seu corpo vai começar a voltar ao seu normal, entende? E isso as agências não entendem. Por exemplo, eu mesma, no meu corpo, quando eu tenho de 95 a 98 de quadril, eu sirvo numa calça 36. Eu sirvo e fica lindo. Só que as agências não entendem. Parece que os clientes não entendem, ou parece que não querem entender. E eu já fiz um vídeo desse falando sobre a minha trajetória das minhas medidas, só que o vídeo durou 44 minutos, eu chorei um monte, foi super emotiva. E eu fiquei tipo, cara, eu não queria postar aquele vídeo, primeiro porque a luz ficou horrível, mas também porque é um assunto muito delicado pra mim. E só que assim, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu penso muito em desistir da minha profissão, tipo assim, real, assim. Foi tudo que eu sempre sonhei na minha vida. Hoje em dia eu alcancei coisas que eu sempre sonhei, sabe? Viajar internacionalmente, ser a melhor da minha agência. Eu fui a melhor da minha agência na Coreia, na minha temporada. Eu fui a melhor da minha agência na China, na minha temporada. E não é o suficiente, sabe? Eu apareci em 2 revistas, eu fiz o job da Honda. São coisas que eu pensei que iam me preencher. Sabe, gente, eu alcancei tanto jobs no mundo da moda e tanto financeiramente eu alcancei coisas que, tipo, eu tinha o desejo, sabe? Só que eu me peguei me sentindo perdida, me sentindo vazia. No momento em que Deus vem e te abraça de novo, sabe? Porque quando eu comecei minha caminhada com Jesus, eu entendi que não importava o tanto de rejeição dos homens que eu receberia, Jesus sempre me aceitaria. Jesus, eu já sou aprovada nele, sabe?
E só que é um papo que, se você tá distante de você mesmo e distante de Jesus, é um papo que não se encaixa em você. Tipo, o que adianta Jesus me aceitar, Jesus me querer e, tipo, o meu trabalho não caminhar? Então eu ficava nessa, tipo, ok, eu sei que Jesus me aceita, mas eu tenho que ficar magra pra trabalhar, ponto final. Eu participei de uma célula ontem e foi falado sobre isso, sabe? Foi muito incrível. Eu falei uma coisa que até me doeu na hora que eu falei. Falei, cara, a minha profissão, eu tô o tempo todo tentando ser aprovada por agência, tentando ser aprovada por marca, só que eu nem sei mais se eu me aprovo. Essa pira ficou tão doida na minha cabeça que eu não sei mais se eu olho no espelho e eu me aprovo. Então, essa maluquice tá na minha cabeça há muito tempo. Só que só agora que eu reconheci que eu tô nesse estado, sabe? De, tipo, me olhar no espelho e nem saber se eu me reconheço ou não. Tipo, usar uma roupa. Tipo, quando eu uso as roupas, eu só tento esconder o tamanho do meu quadril. E, tipo, cara, o meu corpo é lindo, sabe? O meu corpo é lindo. Só que eu olho pra ele e, às vezes, eu só odeio ele. Eu só consigo odiar o meu corpo. E isso é horrível. É horrível. Então, assim, eu super concordo com esse papo de amar o corpo, de se amar, de não sei o que, de se aceitar, de se amar por quem você é. Só que, gente, eu confesso pra vocês que eu não tô conseguindo. E eu decidi vir falar pra vocês, decidi ser vulnerável, porque eu não aguento mais, assim, postar as coisas e as pessoas, nossa, eu queria ter a sua beleza. Só que assim, gente, vocês alcançam algo que vocês querem tanto pensando que aquilo vai preencher e aquilo vai ser a felicidade, não vai ser. Não vai ser. E outra coisa que foi falado na célula é que geralmente os simples momentos da vida é que aquecem o coração, aquecem e preenchem o coração. Isso é verdade. Eu vim para São Paulo e eu me reencontrei com amizades que preenchem meu coração. Que, tipo, ontem foi muito incrível. Ontem eu tava com os meus 2 amigos e a gente tava, sei lá, na sala dando risada. Depois a gente foi no mercado e a gente ficou dando risada, tipo, de azeite de oliva, sabe? E aquilo lá foi tipo, cara, que incrível. E também o período que eu fiquei na minha família, tinha momentos que eu só ficava... A gente tava assistindo filme, todo mundo sentado na sala, e eu senti o meu coração grato, eu senti o meu coração preenchido. Sabe, momentos muito bobos, assim, na sala de, tipo, todo mundo almoçando ou jantando junto, eu me sentia completa. Então, outro dia, talvez, se vocês... Ou talvez não, mas outro dia eu conto pra vocês como é o meu processo com o meu corpo, desde que eu comecei a carreira até hoje. Até porque eu comecei minha carreira com 16 anos, hoje eu tenho 21, meu corpo tá mudando. E como eu encaro todo o processo de medida, mas... É um pouco sobre tudo isso, sabe? Eu sei que não é só as pessoas que estão no mundo da moda que se sentem impressionadas com o corpo. Com a internet, com os efeitos e tudo mais, a gente compara o nosso corpo o tempo todo com o corpo de pessoas que trabalham com a internet, sabe? Ou até com outdoors, de modelos, enfim. É um alerta pra gente não cair na idealização do perfeito, porque o perfeito não existe. Sobre isso, sobre o processo e sobre o simples, que são simples momentos que preenchem o coração. São simples momentos que trazem a sensação de preenchimento. Não é dinheiro, não é conquistar a campanha que você sempre quis, não é conquistar a agência que você sempre quis, porque essas coisas dão uma felicidade, sim, mas é muito momentâneo, sabe? As coisas que preenchem o coração de verdade são pequenininhas, simples. É isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.